vai falar de tosse crônica e a Karine, melhor que qualquer outra pessoa, para poder falar um pouquinho da parte dela, e tanto da pediatria quanto da alergia. Para quem não sabe, para a gente ser pneumologista, alergista infantil, antes a gente faz 2 anos de especialização em pediatria. Tanto é que hoje a gente vai focar mais na tosse crônica em crianças, né? Porque eu só trato de criança. A Karine que cuida dos velhinhos também. Mas a gente vai fazer algumas definições e eu tenho aqui, ó, um monte de pergunta que o pessoal mandou. E aí no final a gente fecha com isso, né? Mas vamos começar falando um pouquinho de tosse crônica, né, Ká? Falar um pouquinho da sua experiência, as principais causas de tosse, definição. Manda ver. Bom, então, primeiro, obrigada pelo convite, tá, Amanda? Gostei muito. Eu também. E, e vamos lá. Assim, a tosse, ela é uma queixa muito comum, né? Tanto no consultório quanto nos prontos atendimentos. Só falando um pouquinho, eu vou falar bastante de pediatria, então a gente vai se focar mais nas crianças mesmo, tá, gente? Apesar de eu atender adulto também. Então, a tosse é uma queixa muito frequente para a gente, né? Principalmente no consultório de alergia, vem aquele paciente que fala: ah, eu tenho uma tosse alérgica que não passa, né? Para mim, a queixa é bastante essa. E a gente, às vezes, fica até difícil da gente fazer um diagnóstico, né, de precisão numa só consulta. Eu sempre falo isso. A gente precisa acompanhar o paciente para a gente entender aquilo que está acontecendo, né? Ainda mais Sim. quando o paciente vem com aquela queixa arrastada de vários dias, semanas, enfim. Às vezes, uma só consulta a gente não vai conseguir esclarecer exatamente o que está acontecendo, né? Mas, então, falando um pouquinho da tosse, a classificação, né, de o que é a tosse aguda e o que é a tosse crônica, que muita gente ficou na dúvida, o que é a tosse crônica. A tosse aguda, por classificação, a gente considera que ela até 3 semanas, né, Amanda? E a tosse crônica seria acima de 4 semanas. A partir de 4 semanas ou mais, a gente considera a tosse crônica, né? E e aí, assim, a tosse é sempre um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? A gente tem que pensar que tosse não é a doença, a tosse é o sintoma, né? Assim como a febre, assim como a gente tem outros sintomas, que é uma defesa para tentar expulsar algum conteúdo que está ali na nossa via aérea, que está causando uma irritação ou algum muco, uma secreção, né? Pode E aí falar. as mamães mandam aquela mensagem pra gente, né, Karine? Doutor, eu preciso cortar essa tosse urgente. E não, né? Não pode Exatamente, cortar a tosse, assim. A tosse é uma exatamente. defesa, né? Tosse é bom ter tosse, é saudável tossir, né? Sim, Então sim. é mais um mecanismo de defesa, um mecanismo de proteção que a gente tem na nossa via aérea, tá? Perfeito. Então não é uma doença. E aí a gente precisa entender por que está acontecendo essa tosse, né, Amanda? O que está causando aí essa tosse crônica, ou seja, de 4 semanas ou mais nesse paciente. E para gente, o que eu vejo bastante na pediatria, que a gente vê bastante, são 3 causas principais, né? As Isso. tosses, principalmente, a gente fala síndrome de gotejamento nasal, né? Então, aquelas tosses que tem de rinite, de rinocinusite, as tosses relacionadas à asma, né? A gente sempre falando da asma, Eu amo e asma, adoro falar de asma, meu tema preferido. E as tosses relacionadas à doença do refluxo, né? Então, Isso. um refluxo causando tosse também. E, para mim, claro, as principais rinite e asma, bastante. E a gente vê o refluxo também aí associado ou junto, né? Podendo estar até junto dessas duas doenças. Sim. E aí eu acho legal a gente comentar com o pessoal, porque o pessoal sempre questiona muito pra gente assim: ah, doutora, mas quando que eu procuro um médico? Porque meu filho tosse 5, 6 vezes por dia e eu não sei se eu preciso procurar ou não. Então, assim, gente, a gente tem que entender que a tosse é uma coisa que tem que incomodar a criança, incomodar você. A gente tosse em média, tem alguns estudos que falam, não sei se a Karine até deve saber também, que falam que o ser humano normal tosse em média de 1 até 34 vezes por dia, isso No é dia. normal, né? Então, a Uhum. gente produz secreção. Tanto é que quando a gente acorda de manhã, às vezes a gente vai pro banheiro, assou o nariz, sai secreção e tudo mais, quando a gente faz higiene nasal. Então, o nosso organismo, ele tem isso que a Karine falou, que é um sistema mucociliar,
que ele tenta empurrar tudo que está irritando aquele sistema mucociliar ou que não é comum ali. Então, a gente tem um mecanismo diário de sempre estar tentando tossir para eliminar o que está prejudicando ali, para não ter qualquer evolução ruim. É uma Então, é higiene legal fisiológica, né, que já isso, existe. fisiológica. Então, é legal a gente entender que não é para vocês ficarem desesperados. Às vezes acontece de chegar pai e mãe e ficar falando, ah, não, a criança tosse todos os dias, mas você vai perguntar quantas vezes, 2, 3 vezes. Então, calma, tosse crônica não é a criança que tosse 2, 3 vezes por dia. É uma tosse que incomoda, é algo além do normal. Tanto é que em cidades mais poluídas, como São Paulo, por exemplo, é comum a gente esperar que a criança tenha essa tosse mais vezes ao dia, mas ela tá bem, tá brincando, tá correndo, tá tudo certo. Então, Sim. assim, a gente vai focar no que a doutora Karine falou, nessas principais causas de tosse, que são asma, rinite, as rinossinusites, né, que a gente tem também, que é uma complicação da rinite, e o refluxo, tá? Então, vamos começar falando da característica das tosses. Eu acho que é legal a gente falar disso, se ela é mais Sim, cheia ou mais sim. seca, né, que é uma pergunta bem frequente. Então, vamos falar primeiro da asma e da rinite? O que você acha? Pode ser? Vamos. Então, vai. Então, Só assim, para só para a gente fala. esclarecer, a tosse crônica, ela na verdade pode ter várias características. Então, ela não necessariamente é só seca ou só produtiva. Tudo isso vai interferir no nosso diagnóstico, mas ela pode ser seca, ela pode ser produtiva, ela pode ser matinal, ela pode ser noturna, ela pode ser o dia inteiro, ela pode ser paroxística, né? Que são aquelas crises de tosse. Então, tudo isso é tosse crônica. Tudo isso está dentro, né, da tosse crônica, né, Amanda? Sim, sim. Só porque isso E era aí, uma dúvida, né? Tosse sim, crônica é só seca? Não. então, assim, é isso que a gente queria explicar para vocês. Então, não necessariamente a tosse de asma ela vai ser só seca. Pelo contrário, conforme a doença vai evoluindo, ela pode ficar produtiva, vai acumulando mais muco ali, né, nos pulmões e vai piorando essa tosse. Mas tem algumas características que a gente consegue definir um pouco melhor. Por exemplo, uma rinite, né? A gente pega uma criança com rinite. Normalmente ela começa com uma tosse mais seca, se não for consequência de algo pós-viral que desencadeou ali, né? E aí, quando ela vai evoluir para uma sinusite, ela tem algumas características. Por exemplo, gotejamento nasal posterior, né? É uma tosse que piora quando a criança deita, né? Sim, Assim como, por exemplo, o refluxo, que pode ser até posicional. Então, a pessoa sim, vai deitar e vai ter mais tosse. A tosse vai ser mais predominantemente noturna. Então, ela vai ter períodos onde piora mais essa tosse, né, Cá? sim, sim. Exatamente. E tem outra coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte, com relação à rinite, essa tosse da rinite que os pais sempre queixam, eles ficam na dúvida, né? Mas essa tosse é da rinite ou essa criança tem asma? O que essa criança tem, né? Então, Uhum. eu queria que você contasse para o pessoal como é que a gente faz esse diagnóstico, né? Por onde que a gente começa para definir se é rinite ou se é asma em criança? Conta aí pra gente. Na verdade, a tosse, a gente avalia não só a tosse, né? A gente avalia todos os sintomas associados àquela doença, né? Então, acho que é a primeira coisa. Quando o paciente chega pra gente, duas coisas que a gente tem que diferenciar. Existe rinite que é infecciosa, né? Existe rinite alérgica e existem outras causas de rinite. Então, são coisas muito importantes da gente diferenciar. Na Perfeito. pediatria, principalmente alérgico e infeccioso. Então, às vezes, o pai chega muitas vezes com a queixa de que o bebezinho tem rinite, nasceu com rinite. Não, desde que nasceu o narizinho escorre. E, na verdade, existe no período neonatal um período adaptativo, né, do bebezinho, que ele tem mesmo essa coriza, mas isso tudo é um processo fisiológico, e isso tende a diminuir. E as rinites infecciosas, elas começam a aparecer aí desde o lactente, né, lá para volta de 6, 7 meses, e vão se persistir até os 2, 3 anos de vida. E a partir disso é que a gente começa a caracterizar melhor e começa a ver melhor uma rinite alérgica, de causa alérgica, né? Secundária a um processo alérgico. Então, na verdade, quando a gente fala rinite infecciosa, o que significa isso? É o resfriado comum. É um vírus, né, que atingiu a mucosa nasal, porque tudo que é it é inflamação. Então, é o vírus, atingiu a mucosa nasal, fez uma inflamação, e aí gerou os sintomas de coriza,
espirros, pode ter congestão. E a tosse, como é que é essa tosse? É uma tosse que ela geralmente ela é secundária ali a um pouco de gotejamento, né? Essa secreção que cai ali na via aérea. Então, como a doutora Amanda falou, no começo ela tende a ser uma tosse mais seca mesmo, né? Porque ela é irritativa, mais irritativa. É, às vezes com característica noturna também. E o importante é isso, o paciente ele tem esse sintoma nasal muito evidente. E a tosse alérgica, a rinite alérgica, ela na verdade seria mesmo, mais ou menos a mesma coisa, mas aí secundário a contato da mucosa com os alérgenos. Então, o nosso vilão é o ácaro, né? Mas podem ser qualquer alérgeno, pode ser pelo de cão, pelo de gato, pode ser barata, né? São os alérgenos mais comuns aqui no Brasil e no sul a gente tem o pólen também, né? Que também é outro Sim. alérgeno importante. Aqui a gente não vê tanto a rinite ao pólen. Mas são esses fatores que irritam a mucosa nasal e aí vão provocar esses sintomas nasais e mais essa tosse. Então, para diferenciar, eu vejo muito essa parte nasal, né? Se tem predomínio disso ou não. E se pensando num quadro respiratório mais baixo, a gente pensar nos chiados e nas sibilâncias, né? Na ausculta, na presença de ruídos ali adventícios, né? Dos ruídos pulmonares ali que podem estar presentes. E em relação com a atividade física, em relação com o esforço, em relação ao riso, ao choro, que na rinite não vai ter relação, né? Vai ser mais quadros de pulmonares, de asma. Isso que a doutora Karine falou é bem interessante. Então, por exemplo, quando é algo da parte respiratória baixa, ou seja, dos pulmões, a criança quando corre ou brinca muito, ou dá muita risada, gargalhada, tá no pula-pula, normalmente ela tosse nas atividades físicas. Então, isso fala mais a favor de algo da parte de via aérea inferior, ou seja, fala mais a favor de uma asma mesmo. Uma coisa que os pais sempre me perguntam, que é básica até pra gente, a gente fala, mas isso é fácil. Com relação à diferença entre a crise de rinite e o resfriado comum, né? Nossa, eles perguntam isso, pergunta assim de quase toda consulta de paciente com rinite. Eles levam porque, mas eu não sei o que é. Então, normalmente, assim, como a gente está falando de tosse crônica, o paciente com rinite, ele vai ter aquilo, se a gente não estiver tratando, vai ter sempre, né? Ele vai ter aquela crise desencadeada sempre. E na maioria das vezes por fator ambiental, igual você mesmo falou, né? Então, são coisas que ele está tendo sempre contato e aquilo vai piorando, porque a mucosa vai ficando cada vez mais inflamada e cada vez vai ficando pior, né? E no resfriado, normalmente eu falo para os pacientes assim, você tem que diferenciar porque os sintomas são bem parecidos. A diferença é que às vezes no resfriado você sente um pouco mais de mal-estar e aquilo você não tem sempre aqueles sintomas frequentes. Você tem mais alguma outra dica para falar sobre essa diferença para os pais aí? Eu acho que é basicamente isso, é o mal-estar, né, que a infecção ela geralmente causa, né? Então a gente tem aquela dor no corpo, a gente tem uma cefaleia, às vezes mais importante, febre, né? Pode ou não ter febre. Sim. E até a característica, assim, a secreção, a cor da secreção, isso incomoda muito os pacientes, né, Nossa, Amanda? demais. Nossa, nem fala A minha geralmente assim, secreção tá meu amarela. catarro tá amarelo, doutora. A senhora não vai me dar antibiótico? Eu falo, Isso, não, não exatamente. necessariamente, né? E assim, isso, a cor, né? Porque muitos falam assim, eu não tô com rinite, eu tô com resfriado porque o catarro tá mais amarelado. Mas às vezes até um processo de rinite, a cor do catarro ainda pode mudar de cor, porque na verdade a mudança da cor é pela presença de células de defesa ali, né? Naquela mucosa. Então, chegou células de defesa, é isso que faz a mudança da coloração. Então, não necessariamente na rinite, geralmente é uma rinite hialina, uma coriza hialina, clarinha, transparente, né? Mas pode também acontecer de ficar com a mucosa, com a secreção mais de coloração amarelada, né? Então, não necessariamente isso vai ser infeccioso. Então, é mais isso que você falou mesmo. E outra coisa É mais. importante é a gente frisar para o pessoal não esquecer de fazer lavagem nasal, né? Independente aí se for rinite ou Ah, se sim, com for certeza. viral, muitas mães, eu vejo cá que muitas mães ainda têm um pouco de receio com relação à lavagem nasal. Eu não sei se é falta de orientação, às vezes, dos pediatras, né? Que a gente que é da área, a gente é chato com isso. Eu ensino desde o bebezinho que chega no consultório, né? Igual você deve fazer também. Dos primeiros dias de vida, já começar a ensinar a fazer higiene nasal.
E as pessoas não fazem higiene nasal, elas acham que vai dar um xarope e vai resolver tudo. E não é bem por aí, né? A gente sabe que é super importante lavar onde está a mucosa inflamada ali, né? Quanto mais a gente lavar, eu tento explicar sempre que a gente vai tirando aquele. Primeiro, os alérgenos, os ácaros, a gente vai eliminando eles da mucosa, né? E a gente vai tentando tirar aquela secreção para ela não se acumular, porque o acúmulo de secreção ele também pode gerar complicações, né? Como a gente vê Sim, com numa certeza. sinusite As bacteriana, mães por falando exemplo. aí no chat que elas têm, morrem de medo de fazer, tá vendo? Ó? Ah lá, Gente, a mas outra já falou, essa lavagem melhorou muito com a Manu, tá vendo? Ó, coisa boa. é muito tranquilo a lavagem. A gente consegue fazer bem tranquilo com a seringa, né? Eu gosto de lavar com seringa. Para Também. mim, lavagem verdadeira é com seringa. A Então, gente eu é lavo raiz. com seringa, raiz. E aí, eu acho que melhora bastante também, sem medo. Eu mostro para o paciente, a gente faz junto, né? E aí, ó, ajuda muito higiene nasal, super recomendo, tá vendo? E aí é importante a gente falar sobre essa questão também da prevenção, né? E a gente comenta sempre nas consultas, claro, dos pacientes alérgicos, mas tem muita gente que não tem muita noção. Então tem gente que fala assim: ah, mas ele só tem um ursinho de pelúcia no quarto, um ursinho de pelúcia do tamanho da criança, e a mãe acha que aquilo ali não vai ter problema nenhum. Então, assim, a gente precisa falar um pouquinho para os pais sobre as medidas de higiene no geral, em tudo na casa. Né? Então, você fala uma, eu falo uma, tá? Então, assim, normalmente o que eu recomendo no consultório? Eu falo para as mães que têm crianças muito alérgicas, né? Normalmente para elas fazerem higiene na casa com álcool, então fazerem limpeza da casa com álcool e evitarem usar Sim. produtos com cheiro muito forte no banheiro, porque tem vários desinfetantes. Eu sou muito alérgica, assim, desinfetante ataca muito meu nariz. Então eu falo para as mães, evitem usar desinfetantes no banheiro, cuidado nessa questão de higienizar a casa para não usar produto com cheiro. Vai, próximo. Então, muito bom. A gente fala o ácaro, né? Que seria esse bichinho aí que vive no nosso ambiente, que a gente não vê, ele é totalmente invisível. Então, ele é o principal vilão da alergia. E o controle do ambiente é fundamental mesmo, como você estava falando, Amanda. Então, para mim, uma das medidas é a parte de varrer a casa. A gente não percebe, mas a gente usa a vassoura e a gente Levanta a varrendo, a gente poeira. levanta toda a poeira, como é muito leve, fica ali em suspensão horas, né? Sim. Então, acho que é outra medida importante também. Outra coisa que eu gosto de pedir para as mães fazerem é a troca dos lençóis semanais, que é uma coisa que a gente normalmente já faz, e, se possível, colocar uma capa antialérgica no travesseiro. Então, coloca a capa antialérgica e mais a fronha por cima. E, de preferência, os materiais de algodão, né? Se for possível. Porque aí dificulta a passagem do ácaro ali, facilita bem mais. Gente, o ácaro é tipo uma baratinha. Depois vocês procuram na internet, é uma coisa horrível. Vocês vão Muito gostar. feio, é um Não monstro. queira isso na casa de vocês. É importante também que a capa, ela aumenta muito a durabilidade do travesseiro, né, e do colchão, porque se a gente for pensar num colchão normal, num travesseiro normal, sem a gente colocar uma capa, a quantidade de ácaros que a gente vai ter em 6 meses já seria em torno de milhões, né, de ácaros. Milhões, gente, é muita coisa. Então, a capa, quando a gente tem a capa, a gente faz a durabilidade daquele travesseiro se tornar mais prolongada, né? Então, não precisaria trocar com tanta frequência. Outra coisa é ambiente arejado. O ambiente sempre está arejado, mesmo no inverno, deixar as janelas abertas, deixar o ar circular. Que isso também, entrar a luz do sol, né, também. Que isso são fatores também para controle do ambiente. E é exatamente isso que você falou que faz aumentar muito o número de quadros virais e alérgicos no outono e inverno. A gente sente frio, fecha a casa. Acumula ácaro, Exatamente. transmitem os vírus mais facilmente. Mas outra dica boa, então, é tudo que vai ter pano vai acumular os ácaros. Então, tirar tapete e cortina, né, Cá? Que são locais onde acumula muito. Gente, não vem me enganando, não, porque ninguém lava a cortina uma vez por semana. Ninguém Lá. lava tapete uma vez por semana. Vocês não vêm me enganando, não. Tem mãe que engana a gente. Fala, eu lavo toda semana. Mentira. Lava nada, dá maior trabalho. E outra coisa legal da gente falar é os bichinhos de pelúcia. Às vezes a mãe não quer tirar porque tá enfeitando. Aí o que eu peço para elas fazerem? Pega um saco plástico bem bonito, Isso. embala e faz um laço em cima e deixa lá na prateleira enfeitando. Mas não deixa ele em ar ambiente ali para poder não acumular mais ácaro. A hora que a criança pega aquilo ali, dissemina tudo, né?
E livro também, não pode esquecer dos livros. Isso. Os livros também acumulam muito pó. Então, eu sempre oriento também, ou deixar num baú, deixar guardado, né, em uma caixa, de preferência dentro de um saco plástico, porque não vai ter tanto contato com o pó. Ótimo. Sim, livro é uma coisa que eu sempre esqueço. Vou começar a lembrar mais vezes para falar nas consultas, é verdade. Ó, o pessoal tá perguntando pra gente aqui, ó, que é uma pergunta que eu já vi que já veio umas 3 vezes aqui. Umidificador de ar, se a gente pode utilizar. Quer falar? Quer que eu fale? Podemos utilizar o umidificador de ar, tá? O fungo, que seria é muito presente, né, quando a umidade do ar está muito elevada, ele pode também ser um fator de piora. Então, o controle de infiltrações dentro de casa, aproveitando aí o gancho do controle do ambiente, o controle de mofo em casa, né, é muito importante. E o umidificador, Amanda, eu não sei como é que você faz essa orientação, mas assim, eu gosto de orientar para não deixar ligado a noite toda. Pode usar, é bom usar. Agora, nessa época de outono e inverno, é um período que a gente tem uma baixa umidade do ar, né? Aqui em Pinda teve uma semana atrás que estava 30% de umidade. Isso para a gente é muito baixo, tá? Abaixo de 50 já é muito ruim, né? Isso. 30 é horroroso. E aí, a umidade, então o umidificador a gente poderia utilizar, mas eu não oriento deixar a noite toda. Eu oriento ele ligar, deixar um período até assim, ó, a criança dormir, os pais vão dormir geralmente mais tarde. Quando os pais forem dormir, desligar, deixar desligado. Como é que é essa orientação? E bacia, Pronto. né? É isso. Você é quase minha irmã gêmea, né? Só muda as características. Mas assim, o que que eu falo com os pais? Eu brinco bastante com eles da gente tomar um pouco de cuidado para não mofar as coisas, porque você deixa o umidificador demais, estraga. Exatamente. Então, É. eu falo para eles assim: baixa aquele aplicativo Clima Tempo, você dá uma olhadinha. Se está acima de 60%, não precisa ligar, a umidade do ar tá boa. Se a umidade do ar estiver abaixo de 60%, eu falo para eles ligarem 1 hora antes de colocar a criança para dormir, deixa ligado no quarto. De preferência, a uns 2 metros de distância da cama ou do berço do bebê. E de preferência em cima de um móvel que não seja de madeira ou que possa enferrujar, né? E aí depois, quando passar assim umas 3, 4 horinhas que ficou ligado, desliga o umidificador. Também não peço para deixar a noite inteira, não. E eu peço para eles evitarem também de deixar a janela toda fechada, com aquelas venezianas, tudo fechado. Peço para deixar um pouco aberto, mesmo porque para circular um pouco o ar ali naquele ambiente, para as crianças alérgicas, eu acho que faz toda a diferença. Toda a Karine, diferença. você está preparada para responder esse monte de pergunta? Vambora. Então, ó, algumas aqui já foram até respondidas. Então, eu vou só ler, mas a gente já respondeu. Então, o que é tosse crônica? A gente já leu. Vieram umas 4 perguntas iguais. Tosse crônica é seca ou cheia? A gente também já respondeu, tá? Olha outra pergunta aí embaixo. Ó, tosse persistente pode ser causada por Ah, fatores alimentares. A gente já vai responder essa, peraí. Aí eles perguntaram assim, ó, refluxo pode dar tosse? A gente já falou que sim, né? sim. Eu acho que a gente podia falar E só um pouquinho mais de refluxo, É, né? isso que eu ia te falar, também acho. Então, em relação ao refluxo, que é as pessoas não costumam saber que o refluxo pode causar tosse, né, Amanda? Não E de mesmo. forma geral. E quando a E gente não fala, a só, gente fala assim, o que? Refluxo? Eles acham que a gente é como doida, né? assim? É, mas existem, enfim, existem receptores ali no na nossa via aérea que está muito em contato com o esôfago, né? Que é por onde volta esse refluxo, volta o conteúdo do estômago para o esôfago, e aí essa própria reflexo, né? Um reflexo de nervos que a gente tem ali, eles podem ocasionar uma irritação, uma descarga, e vai ocasionar tosse. E não só a tosse, outros sintomas de via respiratória, né? Então, às vezes, até a laringite, né? Quando atinge ali a parte de laringe, a gente também pode ter um refluxo associado, né, Amanda? Então, aqueles pacientes que têm uma tosse, essa tosse crônica, uma tosse persistente, às vezes até laringite recorrente, a Tem uma gente tem pergunta que dessa aqui sempre. agora, gente. Ah, legal. Então, a gente sempre tem que ficar atento mesmo a quadros de refluxo. E a tosse do refluxo, ela tem a ver, é uma tosse pós-prandial, né? Então, a gente tem muita relação, assim, a mãe fala, dei o mamar, botei a criança, dei o mamar deitado, que geralmente acontece muito isso, né? Dar a mamadeira deitado, e logo depois o meu filho começou a tossir. Então, tem muita relação com a hora da alimentação e a piora ao deitar, né? Quando a criança deita, ela tem aquela piora. Às vezes ela se alimentou, não é mamar, é alimento sólido, mas mesmo assim ela deitou.
comeu, passou um tempinho, ela deitou e ela começa a ter os sintomas. Sim, e é legal a gente frisar que na maioria das vezes não é a doença do refluxo, né? É o próprio refluxo Sim, fisiológico e a maioria das vezes mesmo resolve só com medidas posturais. Uma coisa que as mães têm mania de fazer, que eu falo para elas tomarem muito cuidado, é na hora de trocar a fralda, levantar o bebê em bloco, né? Você levanta o sim, bebê sim. assim para tirar a fralda, aí você levanta o leite e vai junto, né? E a criança acaba tossindo ou golfando. Então é legal a gente falar do refluxo e aí depois para a gente concluir que é refluxo, na maioria das vezes o diagnóstico acaba sendo clínico, né? E para a doença do refluxo a gente tem alguns exames mais específicos que a gente faz, mas a princípio aí seria outro tema para a gente falar outra hora, né? Isso. É. Tá. Ó, agora uma pergunta para você. Essa pergunta é sua, não é minha, não. A vacina para rinite funciona? Bom, vamos lá. Temos que falar de rinite alérgica, né? Como eu estava falando antes, para rinite alérgica funciona, tá? A vacina é imunoterapia, a gente chama de imunoterapia. Na verdade, o que que é isso, né? Eu tento sempre explicar de uma forma simples para os pacientes entenderem. A imunoterapia, na verdade, eu pego pequenas quantidades daquilo que o paciente tem alergia, a gente dilui esse alérgeno, né, em milhões de partes, e aí a gente vai tentando induzir uma tolerância para aquele paciente, né? Então a gente vai dando aquilo que ele tem alergia em pequenas quantidades para induzir uma tolerância. E ela já tem mais de 100 anos que se faz a vacina para rinite, ela não é tão nova assim, né? Então, e a gente tem muita eficácia. Existe a forma subcutânea e a forma sublingual. Então, é bem tranquilo da gente fazer, tem pouco efeito adverso e costuma melhorar bastante rinite, asma, dermatite atópica. São doenças que melhoram bastante com a imunoterapia. Tá. Uma outra coisa que eu vejo, não tá nas perguntas, essa é a pergunta minha, tá? Que Tá? eu vejo fazerem muito aqui na nossa região do Vale é o seguinte: a criança fez os exames de alergia, certo? Aham. Aí Sim. ela fez um monte de exame lá. A mãe falou assim: nossa, colheu 6 tubos de sangue para fazer o exame, judiou do bichinho. Elas falam assim, né? Aí ela falou: Aham. doutora, veio tudo normal, os exames estão normais. E o meu filho piora toda vez que ele tem contato com o tapete, com o travesseiro, com o cato do vizinho, etc e tal. Então, quer dizer, os exames precisam dar positivos para a criança ter alergia? Não. Não, eu queria que você respondesse essa pergunta. Eu tenho umas 4 mães que estão aqui nessa live, que eu falo isso para elas na consulta. Eu falo assim: qualquer dia que eu for fazer uma live com uma alergista, eu vou fazer essa pergunta para ela, para vocês verem que vocês são tudo bitolado. Mas realmente, isso é importante falar, porque muitos pediatras gerais acabam pegando os exames e falam: ah, não, seu filho não tem rinite alérgica, É, seu filho não tem asma, porque é tudo normal. então, na verdade, né, esses exames da alergia, eles mostram uma sensibilização, tá? O diagnóstico de alergia, ele é um diagnóstico clínico. A gente vê pela história clínica. Os exames, eles vão ser um a mais, eles vão ser um plus, mas não é isso que faz o diagnóstico de alergia. Ele mostra que o organismo tem uma sensibilização e aí a gente vai tentar entender a quê, né? Pode ser a poeira. E outra coisa, não existe exame para tudo, né? Não existe exame para todos os ácaros possíveis, né? Imagináveis. Então a gente Exato. também, quando dosa os exames, a gente dosa os subtipos mais Mais comuns. comum, né? Os mais comuns, existem outros, né? Que também podem causar alergia, tá bom? Então isso vale para alergia alimentar e para alergia respiratória. Ó, as Exame mães positivo não das significa mães. alergia. Elas já estão se manifestando, olha lá, ó. Já? Fez os exames, tá tudo normal, olha lá, mas ele tem alergia, não tem como. Beleza, isso é ótimo você responder, porque é uma dúvida bem frequente no consultório. Meu filho tem asma e ainda tosse. É normal? Ah, Amanda, essa é para você. Gente, olha só. Primeiro a gente precisa ver se é só a asma, né, que está ocasionando essa tosse. E muitas vezes a gente começa com uma medicação e acaba a criança evoluindo para outro tipo de medicação. Ou então a asma não está sendo controlada de maneira adequada. Controlada. E a gente precisa Uhum. ajustar a dose, mudar a medicação. Então, assim, nesse caso do seu filhote que ainda tosse, oriento você a procurar o médico que o acompanha, ou até mesmo um pneumo ou um Sim. alergista, para poder avaliar o caso dele específico. Mas a criança asmática, quando tá bem, ela não tosse, tá? É só aquela Se ela tossinha, por tiver exemplo, controlada. exatamente.
É. Então, vamos lá. Próximo. Ó, meu bebê de 6 meses tosse desde os 3 meses, quando teve uma bronquiolite. Então, ele tá com 6, aí ele teve uma bronquiolite com 3, ele tosse até agora. A bronquiolite pode deixar sequela de ficar tossindo assim? Ah, essa pergunta é muito boa. Acho que tem duas coisas aí importantes, né, Amanda? Sim. Primeiro que existe complicação da bronquiolite, né? Existem aquelas bronquiolites que elas vão, dependendo até do vírus, elas vão evoluir de forma mais graves, com sequela pulmonar mesmo. Então, são pacientes um pouquinho mais graves, né? Que geram o que a gente chama de bronquiolite obliterante, né, Amanda? E Isso. são casos mais graves, são casos que geram sequela pulmonar, que vão ter internação recorrente, enfim, uso de oxigênio, e, é, e bebês que vão desencadear um processo que a gente chama de sibilância recorrente, né? A síndrome do bebê chiador, síndrome de sibilante recorrente, que também pode aparecer depois, após um quadro de bronquiolite. Isso. Perfeito, era isso mesmo. Então, assim, a bronquiolite obliterante é um quadro mais grave. São crianças que normalmente têm uma dificuldade maior para respirar, não é só tosse, né, Cá? Então, eles ficam puxando para respirar, eles afundam bastante aqui, ó, ou ficam com aquele movimento de barriguinha mais acelerado. E aí, a gente tem que fazer realmente, clinicamente, avaliar a criança para ver e fazer o diagnóstico diferencial. Mas, então, respondendo, não é normal se o bebê tá chiando até agora, tá? Não Alguma é? coisa errada tem. É. Outra pergunta. Aquela que você respondeu, ó. Meu filho tem tosse de cachorro de repetição. Pode ser asma. Ela já pensou aqui na asma, né, no caso. Aqui A a gente tosse de teve vários cachorro. diagnósticos diferenciais, né? Esse que é É. ótimo. Então, A tosse de cachorro, né, a tosse metálica, a tosse estrudulosa, a gente pensa mais em processos de laringe, né? Laringe, traqueia, são mais comuns nesses quadros de via aérea superior e não de via aérea inferior. Então, não pensaríamos numa asma, né? A princípio, se pensando só nisso, falando só dessa tosse ladrante, a gente pensaria num diagnóstico de laringite. E essa laringite, laringotraqueite ou laringite só laringite pura, ela pode ter tanto causada por vírus, né, Amanda? Ela pode ser secundária a uma infecção viral, então uma laringite aguda viral, ou ela pode, às vezes, até alguns processos alérgicos e pensar em doenças congênitas também, né, Amanda? De sim, laringe perfeito. aí, que também são importantes para diagnóstico diferencial se for um quadro muito recorrente. Arrastado, né? E é Isso. interessante essa questão das tosses de cachorro, das laringites, né? Que a gente pega muito isso no consultório. Nossa, esse último ano eu peguei umas 5, 6 crianças e o diagnóstico, às vezes a gente não faz na primeira consulta, porque realmente é difícil. Às vezes é um refluxo, às vezes pode ser até uma rinite que está ali fazendo uma descarga posterior, que já está mais Sim. arrastada. Então, são coisas Uhum. que tem que investigar, não tem jeito. Tem que avaliar. Então, É, assim, a asma eu pensaria aqui até como menor hipótese, né? eu também, Pensaria nas outras primeiro. Ó, outra pergunta. Doutora, o pneumo da minha filha, essa pergunta eu achei muito legal. Se a gente falar um pouquinho sobre a tosse psicogênica, né? Disse que o pneumo da minha filha diz que ela tem tosse psicológica. Isso é algo alérgico? Não entendi muito bem, né? Não. Não, perfeito, vamos lá. A tosse psicogênica, né, que a gente chama, é um diagnóstico diferencial, né, Cá? Então a E gente vai é fazer. Pode falar. um diagnóstico de exclusão também, né? Exatamente. Então, Não é é o um dos primeiro últimos diagnóstico. diagnósticos que a gente vai fazer. É o diferencial de todos. Então, assim, a gente vai tentar ver se é asma, se é rinite, se é sinusite, se é refluxo, tudo primeiro, para depois pensar na tosse psicológica. Psicogênica, perdão, a mãe escreveu errado aqui, psicológica. Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro, é uma tosse que ela tem uma característica da criança tossir o dia todo, e normalmente é uma tosse seca, e aí a criança dorme. Na hora que ela dorme, ela para de tossir, Melhora. né? Então, é uma tosse que a criança tosse o dia todo e na hora que dorme para de tossir. Eu tenho uma criança no meu consultório que é assim. Eu fucei a menina, virei a menina de cabeça para baixo, chacoalhei, não achei nada. E aí ela tinha essa característica de madrugada ela não tossir. Aí a gente fechou o diagnóstico, fiz tratamento com ela lá, com psicóloga, tudo que você pode imaginar ela fez. Tá super bem, nunca mais teve nada.
E ela chegou a tomar antibiótico, assim, mais de 10 vezes no período de 3 meses. Nossa. Absurdo, assim. É, 5 dias, sim, depois mais 7, depois mais 5, um monte de vezes. sim. Aham. Iatrogenia, né? E a Se a gente é não o que a gente pensar, mais vê, né? se a gente não pensa no diagnóstico, né, a gente acaba. E assim, muitas vezes a gente pega muita rinite sendo tratada como rinocinusite Ah, infecciosa e não sim, faz o tratamento correto da rinite. E sim, aquilo sim. vai persistindo muito. Então, assim, mamães, vocês que percebem que os seus filhos têm sintomas de rinite, né? Muito prurido, nariz escorre, coceira, né? Aquela fungação, o pigarro aqui que fica. Procurem um tratamento direitinho para vocês avaliarem, para não ficar simplesmente tratando com antibiótico, porque isso vai voltar a acontecer de novo, né? E é um ciclo, é uma bola de Exatamente. neve, né? Uhum. Tá. Meu filho tem 5 anos e é muito alérgico, já em tratamento, mas a tosse não passa. E aí, cara, o que fazer? A gente tem que entender o que é esse muito alérgico, né? Quais são as alergias que esse paciente tem para tentar controlar esse caso melhor. E essa tosse, por quê? Será que o tratamento está sendo adequado? É uma tosse para rinite? É uma tosse de rinite? É uma tosse de asma? São as duas coisas, né? Tá tratando, está bom o tratamento, a dose está adequada. Então, acho que são esses pontos que a gente tem que estar fazendo um controle do ambiente, porque às vezes o paciente alérgico não faz o controle adequado do ambiente, né? A higiene do ambiente. Então, acho que tem que ter um pouquinho mais de investigação aí, né, Amanda? Com certeza. E Na lembrar que a gente história pode clínica. falar de uma coisa que são os maravilhosos, pessoas que a gente ama de paixão, que são os fumantes, né, Karine? Que a gente quer. Ah, sim. E É, isso também é um dos motivos para desencadear a crise de rinite, as crises de é. asma. Então, gente, por favor, colaborem aí os tabagistas. Vamos tentar parar de fumar, né? Isso aí não faz bem para ninguém. Outra perguntinha aqui, acho que essa é até sua. Ó. Meu filho tosse a noite toda. É tosse alérgica? É rinite? A aerolim melhora? Já vai o pessoal querer fazer aerolim, viu, cá? Tá vendo? Então, é engraçado que, na verdade, a maioria das doenças, elas pioram, das tosses pioram à noite, né, Amanda? A E tem que gente ficar tem mais vários, cedo também, né? a gente tem vários fatores associados à piora noturna. O tempo é mais seco, a criança deita, né? Então ela fica, tem um gotejamento ali da secreção, ele fica muito tempo deitado, então isso acumula também a secreção, então faz aí, às vezes, uma tosse matinal, às vezes o paciente acorda com aquela tosse também, de acúmulo, né, de secreção também. E aí na verdade, tem que investigar também esse paciente. A gente tem que ver melhor essa história clínica, porque pode ser uma rinite só, ou pode ter uma asma associada, né? E aí o aerolim seria mais indicado para asma, né? Pensando numa asma, para rinite, não. Sim. E Aí, não sei lembrando, se foi isso que. acho que foi isso que ela quis saber mesmo. E é importante a gente lembrar, assim, para as mães que sempre estão usando aerolim, né? Se você está usando muito aerolim é porque alguma coisa está errada, né? Não está controlada. Então vamos avaliar isso. Vou puxar umas perguntinhas aqui. Vou descer o chat aqui lá para baixo. Eu vi um monte de pergunta aqui para a gente não deixar de responder ninguém. Peraí. Nossa senhora, gente, vocês capricharam aqui. Vocês estão gostando da Karine, viu? Ó aqui, cara. Meu Deus, espera aí que eu vi um monte que a gente vai responder todo mundo. Se Deus quiser, vai dar tempo. A gente tem É que 13 minutos. alergia é 20% da população, Amanda. É assim mesmo. Não dá para fugir, né? Não dá para Ó, fugir vamos muito, lá. não. Os acessos de tosse que só são no período da noite por mais de um mês. Então, acho que ela quis saber assim, o que faz com os acessos de tosse que só são no período da noite por mais de um mês. Aí é aquilo que a gente conversou, tem que fazer os diagnósticos diferenciais, né? Tem que avaliar a criança para poder ver da onde vem isso. Ó, outra. A Aline Luna perguntou aqui, ó. Manu tem muita tosse seca devido à rinite. Ah, não é uma pergunta, né? Ela tá respondendo. Peraí. A limpeza nasal é aconselhada quantas vezes ao dia? Quer responder, Cá? É ad eterno. E eu sempre falo Sempre isso. que achar necessário, tá? Sempre que achar necessário, lava o nariz. Sempre, sempre. Lavagem nasal é fundamental.
Ó, Não tem doutora, isso é limite, legal. né, de vezes para lavar o nariz. Não É existe o soro, limite. né? Não é remédio, né? É soro fisiológico. É, Ó, doutoras, o que vocês acham da nebulização com soro para ajudar a soltar a secreção? Ah, eu sou fã da nebulização com soro. também. Eu falo para as mães assim que eu uso uma duplinha que é infalível, que é lavar nariz com soro lavar nariz com soro e fazer inalação com soro junto. Você faz um e depois faz o outro. E às vezes eu peço até para elas esquentarem um pouquinho o soro, para mornar o soro em banho-maria, para poder Sim, sim. ajudar a umidificar e soltar. Eu gosto Com bastante. certeza, ajuda muito. A gente pensa que ele vai fluidificar a secreção, então ele vai ajudar a eliminar aquela secreção, né, Amanda? Sim. Ó, aí E uma outra vai. mãe me Eu queria pergunta. falar da tosse, eu lembrei da tosse Tinha uma pergunta sobre alergia alimentar, que eu Ah, acho que isso é muito importante da gente falar. Eu vejo pode demais falar. aquele paciente que tem asma ou rinite, que chega no consultório falando, doutora, meu filho tem alergia a leite de vaca porque ele tem uma rinite que não melhora. Ele tem uma asma que não melhora. E assim, gente, para a gente como alergista, né, pelos estudos, pelas evidências científicas, a asma, os sintomas respiratórios isolados, eles não têm relação com a alergia alimentar a princípio, tá bom? Então, na verdade, pode ter? Pode, não vou dizer que nunca, né? Mas não é comum. O mais comum é a alergia alimentar causar sintomas de cutâneos, mucocutâneos, né? De pele, edemas, gastrointestinais, mas só respiratório, só a parte respiratória, isso não é comum, isso é bem raro. Então, tentar desmistificar um pouco isso, essa cultura aí que tem que o leite causa muco, que o leite dá rinite, não tem relação, tá, gente? E, Cá, vamos repetir de novo isso, porque o pessoal confunde muito. Então, vocês entenderam que a doutora Karine falou que a alergia, por si só, ela não costuma dar só sintoma respiratório. Então, normalmente tem algum outro sintoma associado, tá? Vai, Cá, fala de novo. Isso tem que ficar Então, bem alergia, frisado. vou frisar de novo, alergia alimentar, dando sintoma respiratório isoladamente, isso é muito raro de acontecer. A gente não pensa, não vai pensar que é por causa do alimento, né? Do leite, principalmente, coitado do leite. A gente vai pensar que isso pode ser uma outra alergia respiratória, de causa respiratória apenas. E as alergias alimentares, para a gente pensar, a gente tem que ter sintomas gastrointestinais, sintomas mucocutâneos, né? Então, urticária, angedema, tá bom? E aí, assim, às vezes, nesse contexto todo, uma tosse que não melhora, aí tudo bem. Mas Perfeito, somente a tosse, não, tá? perfeito. Ótimo. Isso eu acho que foi a informação mais importante da live inteira. Uma mãe perguntou aqui, Alessandra, o tratamento com aerolim tem um tempo limitado? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos entender o aerolim rapidinho. Quando a gente tem febre, a gente toma um antitérmico, certo? Paracetamol ou dipirona, normalmente, que a gente prescreve. Então, vamos supor que você está com uma infecção de garganta. Você teve febre, infecção, vai precisar tomar antibiótico, certo? Então, o que vai resolver a causa que você tem? É a dipirona ou paracetamol? Não, a dipirona ou paracetamol vai tirar o incômodo, a dor, né, a febre. Mas o que vai tratar a sua garganta é o antibiótico nesse caso. O aerolim, ele vai aliviar o sintoma. Então, se você está chiando, ele vai servir como um efeito ali na hora, imediato. Ele vai aliviar o chiado. Porém, o que vai tratar o chiado, caso seja uma asma, não é o aerolim. Então, o aerolim é quando você está tendo exacerbação. Então, não existe tratamento com aerolim, tá? Existe o uso do aerolim numa crise aguda, por exemplo. Mas a gente não quer que a criança esteja em crise aguda, né? A gente quer que esteja bem controladinha a asma dela aí. Então, não existe tratamento com aerolim, tá, gente? Vamos lá. Eu Deixa eu vi aqui um ver. pessoal falando assim: ah, meu filho melhorou depois que mudou a alimentação. Já tive pacientes que melhoraram quando suspendeu o leite. Muitas vezes, o que acontece? A gente associa os tratamentos, né, Amanda? A gente começa um tratamento, então é difícil a gente ter essa relação exata de que foi o leite, suspendeu o leite que fez melhorar a tosse, né? O certo para a gente caracterizar a alergia seria até a gente fazer um teste de provocação, né? Então, se melhorou a tosse, volta a tomar o leite, vai voltar a tossir? Acredito que não, entendeu? Então, isso daqui a gente tem que considerar que tem vários fatores associados.
entendeu? Às Não é, vezes a gente não é tratou, só a o gente leite, né? medicou, a gente tratou, a gente medicou o paciente às vezes está maior, está mais velho, né? Tem menos infecção respiratória, e aí ele melhorou porque ele ia melhorar mesmo, e não porque tirou o leite. Mas É uma somatória de fatores aí. isso, exatamente. Agora, para fechar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão da aspiração de corpo estranho, que também é um dos motivos de tosse crônica, né? A gente pega muitos pacientes, nossa, eu tenho vários relatos de criança que internaram às vezes por pneumonias atípicas, né? E aí a gente foi ver, era um corpo estranho que a criança aspirou. Então, assim, gente, tem muita criança pequena, principalmente os pequenininhos, né? Aí até 2, 3, até 4 aninhos, eles fazem bastante isso. Que tem mania de colocar feijão no nariz, que coloca milho. Ou então, eu já vi um paciente meu, filho de um amigo meu médico, ele pegou um pote de amendoim e virou na boca. Aí a mãe foi falar alguma coisa para ele, ele riu. No que ele riu, ele... E o amendoim foi pro pulmão. Só que na hora ela não percebeu. Então ele ficou assim uma semana tossindo. E aí ela chegou a levar ele alguns atendimentos. Quando foi ver, adivinhem, amendoim estava no pulmão. E isso já tinha, acho que, bastante tempo. Não lembro se foram 3 ou 4 semanas. Chegou a virar uma coisa crônica. E quando a gente foi ver, ele tinha uma baita de uma pneumonia que ele tinha feito por conta dessa aspiração. Então, tomar bastante cuidado, vocês observarem muito, porque criança pequena tem mania de pôr as coisas no nariz, né? E esses alimentos como pipoca, amendoim, né? Alimentos muito pequenininhos, até mesmo objetos, tarraxinha de brinco, né? Que as crianças A às vezes gente vê aspiram. bastante. E a gente, às vezes a mãe nem lembra, né, Carla? Ela chega, você pergunta pra ela, Não, a nem criança colocou sabe, às alguma coisa vezes. na boca? Ela, ah, não. É, Aí depois você pergunta, ela fala, ah, sabe que teve um dia que aconteceu assim, assim, mas acho que desentalou, né? sim, Eles falam assim. é, na Então pediatria é muito importante. a Corpo gente estranho é fala muito bastante importante mesmo. nesses pequenininhos, principalmente, né? Gente, vocês Sim. querem mandar mais alguma pergunta aí? A gente tem 5 minutos até finalizarem a gente aqui. Cá, conta pra gente onde você trabalha, fala aí pro pessoal. Então, eu vim do Rio, não sei se vocês perceberam meu sotaque carioca. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu tô aqui em Pinda. E aí eu tô atendendo na Unimed, lá no Pazim. Atendo lá a parte de alergia do ambulatório. E atendo na clínica Vale Med de vacinação, onde eu faço também os testes alérgicos e faço a parte de vacina da rinite, né? E atendo aqui, quem aqui em Pinda. Legal. E eu conheci a Cá quando eu voltei pra Pinda. A gente se Foi encontrou na mesmo, porta do hospital, quando a gente foi estava indo mesmo. conhecer o hospital aqui de Pinda. Foi muito engraçado. A gente chegou assim, sabe, com a As malinha duas no nas mesmo costas? dia. Não, Fomos, não, isso foi muita na mesma coincidência, hora. né, Amanda? É, na mesma hora a gente se encontrar. A gente estava com a Muito malinha legal, nas costas, Amanda. né? Com a mochilinha nas costas, sem saber como é que ia ser a nossa vida, o que a gente ia fazer. Foi bem É, assim, né? Terminamos a residência muito junto, legal. chegamos junto aqui. Mas é isso. Pessoal, então acho que era isso mesmo. A gente tentou falar o máximo que podia aqui, porque era muita informação, chegou muita pergunta. E a gente teve que selecionar algumas coisas. Teve pacientes que me perguntaram sobre DPLC, e eu respondi no particular para a pessoa, porque a gente não ia falar sobre isso aqui na live de É, pediatria, né? Aí eu respondi no particular e tudo mais. Se vocês DPOC, quiserem, uso de antipertensivo, né? Os PRIO, que que aí já também não fazem causa de tosse, mas não, a gente não casa pega na parte tanto, né? pediátrica. A gente não trata tanto, não. Outra coisa importante que as mães sempre perguntam pra gente se pode dar antialérgico por conta própria, esse tipo de coisa. Gente, com relação à medicação, vocês têm que conversar com o pediatra de vocês. A gente não pode orientar qual antialérgico usar, esse tipo de coisa, tá bom? Mas fica meu agradecimento para a Karine. Excelente, adoro o seu Eu trabalho. Todo acho. mundo que eu conheço te elogia. Parabéns, Ai, viu? que bom. Mas eu acho que a mensagem final é a gente entender que a tosse, ela não é uma doença, a gente tem que entender qual é a doença que está por trás da tosse, né, Amanda? Para a gente estabelecer o tratamento correto e aí melhorar o desconforto desse paciente, porque quem tosse sabe, é muito desconfortável, essa tosse incomoda bastante, Sim, né? sim. Certo? Mas obrigada pelo convite, Amanda. Também gosto muito do seu trabalho, né? Excelente profissional. A gente não se conhece tanto assim, né? De trabalhar junto.
Acho até que a gente tem que fazer mais live e fazer mais estudos aí juntos para a gente se conhecer cada vez melhor, mas todo Vamos mundo. fazer. Vamos fazer um qualquer dia de APLV. Nossa, eu tenho tanto Nossa paciente de Senhora, APLV. Acho que eu tô roubando os pacientes de vocês, uns, viu? Porque eu não tenho de paciente APLV lá no consultório. Acho que eu tenho mais de 50 APLVs no consultório. mentira! Verdade, eu tava fazendo esse Nossa, assunto, a gente tava contando. Aí os que fazem processo, tudo, a gente contou 46, mas tem os que não fazem, não usam, não tem processo, né, acima de 2 anos. É bastante paciente, eu acho bem interessante, eu acho que é uma live que vai dar um super ibope aqui. então fica a dica aí para a próxima live. Fechou. Dá um sorriso aí pra gente fazer uma foto. Pessoal, obrigada aí por tudo, tá? Fiquem com Deus. Ótimo fim de semana para vocês. Cá, foi sensacional. Obrigada mesmo. Um super beijo para vocês e desculpa se a gente não respondeu alguma pergunta aí. Ah, não acredito que a Cá travou no final aqui da nossa live. Olha que sacanagem. Então, gente, a PLV é alergia à proteína do leite de vaca. Isso. Você deu uma travadinha assim, né? Deu. Mas eu peguei o APLV, peguei o final. Tá bom, então. Ó, um super Gente, beijo. obrigada pela Beijo pra mamãe dos participação. nossos pacientes que estão aí, ó. Estão te mandando beijo aí de montão, ó. Se cuidem, uma Beijo, ótima semana gente. pra vocês. E a próxima, a Karine veio pra falar de APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Combinado. Então, a gente fica falando uns nomes que o Combinadíssimo. pessoal se perde, né? É. E a gente vai falar sobre isso aí, vai ser, ó, show. Obrigada, Amanda. Foi Ah, ótimo, gente, gente. segue a Karine aí no Instagram dela. Eu vou fazer um postzinho da nossa foto. Aí vocês seguem ela. É muito legal. Ela tem muito tema de alergia bem interessante, de pediatria geral também. Eu tento falar um pouco de alergia e de pediatria, né? Que são as nossas especialidades. Tá bom, gente? Beijo. Foi ótimo. Adorei. Obrigada, viu? Beijão. Obrigada a você. Tchau. Tchau, gente.